Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Robson Marques e este é o canal Entre a Cruz e a Guerra. Aqui vamos nos dedicar em analisar e debater a teoria do pensador francês René Girard, um pensamento inovador que representa uma verdadeira revolução no conhecimento de nós mesmos e do funcionamento da nossa sociedade. Ele traz consigo uma nova interpretação do fenômeno religioso dentro das culturas humanas. Também permite uma compreensão renovada sobre o cristianismo e, o melhor, nos dá bases e ferramentas para entendermos as dinâmicas do nosso mundo contemporâneo. Todas as reflexões desse canal terão como ponto de partida a teoria mimética inaugurada por René Girard. Nesse vídeo introdutório, vamos começar pelo conceito mais básico da teoria girardiana, o conceito de desejo mimético. Bom, então quem é René Girard? Esse pensador nasceu na França, na cidade de Avignon, em 25 de dezembro de 1923. Ele presenciou os horrores da Segunda Guerra Mundial, com a França ocupada pelos nazistas. Após a Grande Guerra, ele emigrou para os Estados Unidos, onde fez carreira com passagem em diversas universidades americanas. Ele publicou dezenas de livros, que estão entre as obras mais importantes escritas no século XX. Ele morreu em 2015, deixando como legado um pensamento vivo e cheio de intuições revolucionárias, cujo alcance ainda não foi devidamente compreendido. O pensamento de Girard é multidisciplinar. Suas ideias transitam entre as várias disciplinas dentro das ciências humanas. O mais revolucionário da sua proposta é nos oferecer uma visão integrada do que é o homem, seus desejos e dilemas, e do que estrutura o funcionamento da nossa sociedade. As ciências que têm como objeto de estudo o próprio homem sempre foram um fiasco em comparação com o sucesso das ciências da natureza. A física, a biologia e a química nos proporcionaram incríveis avanços tecnológicos. Enquanto isso, a sociologia, a economia e a psicologia, por exemplo, ainda engatinham. Falta integração, falta uma visão geral do que é o homem. Uma compreensão que dê sentido e estruture todas essas disciplinas. Essa dificuldade ilustra como é árduo e difícil o conhecimento sobre nós mesmos. Nós desbravamos e subjugamos a natureza. Descobrimos as leis que regem o universo. Chegamos até a Lua. Dividimos o átomo e decodificamos nosso DNA. Mas ainda sabemos muito pouco sobre nós mesmos. Sobre as doenças psíquicas, sobre as crises econômicas, sobre nosso encanto pelo religioso, sobre a riqueza de significado das nossas expressões culturais. Girard conseguiu um grande êxito justamente por oferecer uma teoria integrada e alicerçada em ampla gama de evidências, provinda seja da literatura, da psicologia, da antropologia, e nos ofereceu um quadro do todo que é o homem, do que é o social. Criou ferramentas teóricas que nos permitem agora tornar as ciências que estudam o homem muito mais vigorosas e abrangentes. Tanto é assim que, quando ele foi eleito como imortal da Academia Francesa de Letras, em 2005, no discurso de recepção na academia feito pelo filósofo Michel Serres, ele muito bem classificou Girard com o adjetivo de Darwin das ciências humanas. Pois assim como Darwin, que nos proporcionou uma teoria com um quadro geral e integrado da natureza e de sua evolução, em seu livro A Origem das Espécies, Girard nos oferece algo similar, só que dentro das ciências humanas. Um quadro geral da nossa profusão de culturas, do que nos move enquanto indivíduos e do que estrutura nossas sociedades. Nesse canal, a gente vai percorrer toda a trajetória intelectual de Girard, alcançando toda a amplitude e complexidade das suas interpretações. Nesse vídeo introdutório, vamos começar pelo começo. Girard começou sua jornada intelectual com uma descoberta sobre o desejo humano, uma concepção de como nossos desejos funcionam. E, para tanto, seu ponto de partida foi a literatura. Quando ele emigrou para os Estados Unidos, apesar da sua formação inicial ser em História, ele aceitou um cargo como professor de literatura francesa numa universidade americana. E, a partir disso, teve que se aprofundar na leitura dos grandes clássicos da literatura. E foi assim, meio que por acaso, pois aceitou o cargo por pura sobrevivência na sua condição de imigrante, aceitou o cargo que tinha disponível para começar sua nova vida nos Estados Unidos. Foi assim que Girard passou a ter profundo contato com as grandes obras literárias da cultura ocidental
e é daí que ele tirou sua intuição mais fundamental. A literatura por si só é fascinante, é uma das expressões culturais mais belas da humanidade. O grande escritor, ao elaborar sua obra ficcional, expõe os dilemas humanos, sua visão de mundo, sua trajetória autobiográfica. Para se tornar um bom escritor em literatura, é preciso ser sagaz e perspicaz na observação dos comportamentos humanos e transformar isso em ficção. Nossos grandes escritores são meio que quase sem querer grandes psicólogos, grandes antropólogos, pois suas obras evidenciam profundas intuições sobre o homem e seus comportamentos. Se existe um local, um lugar onde o segredo sobre a psicologia humana seria desvendado, esse local tinha de ser a grande literatura. O segredo do homem está exposto em Shakespeare, em Dostoiévski, em Proust, em Cervantes, em Machado de Assis, nos grandes clássicos da nossa literatura. E esse se torna o ponto de partida de Girard. Da sua extensa leitura de obras literárias por conta do seu cargo como professor de literatura, lhe surgiu uma intuição sobre o desejo humano. Ele percebeu a importância crucial da imitação como motor de nossos desejos, a importância que o outro, o nosso próximo, exerce sobre nós. Nossos desejos não são simplesmente autônomos, diz Girard. Eles sempre precisam da figura do outro, da presença desse outro. Precisamos invariavelmente de modelos a imitar. Ao contrário dos outros animais que agem puramente por instinto, o homem é um ser desejante. A capacidade de desejar é o que essa espécie, o que a nossa espécie tem de singular. Desejamos intensamente. Um desejo de ser, em ser alguém na vida, em ser reconhecido, em ser amado. Estando as nossas necessidades mais básicas de sede e fome saciadas, a gente ainda deseja intensamente. Mas o dilema mais cabal é que no fundo de nós mesmos não sabemos o que desejar. Temos uma enorme carência não preenchida. Não sabemos de antemão o que desejar. É aí que entra a figura do outro, dos nossos modelos. Desde a mais tenra infância, a imitação exerce um papel crucial. As crianças imitam sua mãe e seu pai, e assim aprendem a falar, a desejar, vão gradativamente moldando sua personalidade. Sem esse impulso de imitação, não haveria humanidade enquanto organismo cultural, linguístico, simbólico. Quem chega agora nesse mundo imita os modelos que estão ao seu redor para aprender e se integrar no mundo dos homens, se inscrever dentro da nossa cultura. Mas Girard vai dizer, a imitação não tem apenas essa dimensão positiva do aprendizado, ela continua crucial na fase adulta. Os adultos meio que disfarçam seus comportamentos imitativos, mas são igualmente grandes máquinas de imitar. São criancinhas crescidas, que também precisam de modelos para preencher seu vazio existencial. Girard enfatiza o papel da imitação em todos os desejos que surgem em nosso ser. A imitação no sentido da importância que o papel do outro tem na origem de nossos impulsos desejantes. Ele enfatiza que estamos sempre à procura de algo que brilhe a nossos olhos, que dê sentido a nossas vidas, que preencha nosso vazio existencial. E é na figura do outro, de modelos, que vamos buscar essas coisas. Ele enfatiza a dimensão apropriativa desse caráter imitativo do desejo. Queremos os objetos que nossos modelos também têm. Por exemplo, o marketing é bastante sagaz em entender isso. A propaganda, os influencers, são mestres na tática de sugerir a nós o que desejar. São a partir de modelos que brilham e se colocam como portadores de toda a perfeição, de todo o prestígio, de toda a glória a nossos olhos, que vamos moldar nossos próprios desejos. No nosso mais profundo inconsciente reside uma profusão de vários modelos, várias figuras que são pura imaginação e que representam esse outro que alcançou a perfeição, que tem a glória de ser, que alcançou toda a felicidade. Nossos desejos são formulados também quase que inconscientemente, buscando a todo momento imitar esses modelos que residem em nossa mente, para saber o que efetivamente desejar. Para conceituar sua descoberta, Girard chama o desejo humano de desejo mimético. Usa a palavra grega mimesis, que significa imitação. Usa essa palavra mimético para enfatizar também que vai além da pura e simples imitação.
pois há toda essa dimensão ontológica. Ontologia é o ramo da filosofia que reflete sobre o ser, sobre a existência. O desejo mimético enfatiza, então, a dimensão dessa carência de ser, dessa preponderância da figura do outro em nossos desejos. Para nós, a grama do vizinho é sempre mais verde. O pecado da inveja é sempre uma tentação quando se trata de desejar. Mas o desejo mimético não se reduz simplesmente como se fosse inveja pura e simples. A inveja é apenas uma das modalidades em que o desejo mimético pode recair. Uma modalidade já à beira de se tornar conflituosa. Mas o desejo mimético é muito mais amplo. Ele tem uma dimensão meio que inconsciente, na enormidade e variedade de modelos miméticos que estão na nossa imaginação. E pode assumir as mais variadas formas, e maneiras surpreendentes muitas vezes, e complexas, que vamos destrinchar nos próximos vídeos. Foi na grande literatura que René Girard percebeu o desejo mimético, pois o grande escritor de obras literárias, sempre profundo e sagaz conhecedor do humano, compreende muito bem esse caráter mimético do desejo e transforma essa compreensão, em ficção. O desejo mimético, Girard nos mostra, é a intuição fundamental dos grandes escritores da literatura. É toda a fonte da sua criatividade, a base para a criação de suas histórias. No vídeo de hoje vamos começar pelo primeiro grande escritor analisado por Girard no seu livro Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que foi publicado em 1961, o livro que inaugurou a tese do desejo mimético, justamente analisando os grandes clássicos da literatura. O primeiro grande escritor analisado por Girard foi Miguel de Cervantes, um escritor espanhol, nascido em 1547, cuja obra é simplesmente um dos maiores clássicos de todos os tempos, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, ou simplesmente Nosso Dom Quixote. Essa obra, que atravessou séculos, é considerada o primeiro romance da Era Moderna. Romance aqui não significa coisas que falam de amor. Romance aqui, no sentido que a literatura dá a esse termo, como uma forma literária, uma narração escrita em prosa. Dom Quixote é considerada a obra que inaugurou esse gênero na história. A sua primeira parte foi publicada em 1605. Miguel de Cervantes vivia nessa Espanha grandiosa que acabava de se lançar nas grandes navegações. Está no mundo em transformação que já saía do feudalismo e avançava rumo à nossa era moderna. Seu livro, Seu Quixote, é um livro sagaz, incrivelmente moderno, atual e não parece de forma nenhuma que foi escrito há tanto tempo. É incrivelmente irônico e engraçado até os dias de hoje. É um dos livros mais engraçados que eu já li. Mas ao mesmo tempo, consegue ser trágico, consegue ser intenso, mostrar um personagem que abriu as portas para a loucura. O ponto de partida da história de Dom Quixote são as histórias sobre a cavalaria do mundo medieval. Histórias mirabolantes sobre cavaleiros andantes e suas aventuras atrás de mocinhas, andando por aí em nome da honra e da nobreza. Histórias que eram populares durante a Idade Média. E que agora, nesse mundo recém-moderno, onde a novidade era o advento da imprensa, que acabara de ser inventada, ampliou enormemente o acesso a livros. As histórias de cavalaria no formato de livros eram extremamente populares na época. Pensa num mundo sem televisão, sem cinema, mas recém-saído do feudalismo, com homens se encaminhando para esse nosso mundo moderno atual, com o espírito burguês, de empreendedor, que está sempre à procura de heróis, que é fascinado por histórias inspiradoras de heróis. As histórias de cavalaria daquela época cumpriam a mesma função que nossas histórias de super-heróis cumprem hoje em dia, em nosso cinema, por exemplo. Miguel de Cervantes nos apresenta esse personagem, nosso Dom Quixote, um fidalgo, morador de um lugarejo da região de La Mancha, homem que de certa forma seria pertencente à nossa classe média atual, nem tão rico, nem tão pobre, que enlouqueceu lendo livros de cavalaria. Vamos ler um pouquinho direto da fonte, do saboroso texto de Cervantes, que assim apresenta nosso querido Dom Quixote. Beirava o nosso fidalgo a casa dos 50 anos. Era de compleição rija, seco de carnes, enxuto de rosto, grande madrugador e amigo da caça. Cumpre então saber que esse tal fidalgo, nas horas de ócio, que eram as mais do ano, se dava a ler livros de cavalarias, com tanto empenho e gosto que esqueceu por completo o exercício da caça e até a administração da sua fazenda. E a tal ponto chegou sua curiosidade e seu desatino
que vendeu muitos alqueires de terra de semeadura para comprar livros de cavalarias que ler, e assim levou para casa tantos quantos do gênero pôde conseguir. E nessa outra passagem, Cervantes nos mostra como que da leitura de tantos livros de cavalaria, Dom Quixote enlouqueceu. Enfim, tanto ele se engolfou em sua leitura, que lendo passava as noites de claro em claro e os dias de sombra em sombra, e assim do pouco dormir e muito ler, se lhe secaram os miolos, de modo que veio a perder o juízo. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros, tanto de encantamentos como de contendas, batalhas, desafios, ferimentos, galantarias, amores, borrascas e disparates impossíveis. E se lhe assentou de tal maneira na imaginação que era verdade toda aquela máquina daquelas suadas, sonhadas invenções que lia, que para ele não havia no mundo história mais certa. Mas a loucura de Dom Quixote não é assim tão gratuita. Ela tem como pano de fundo seu vazio existencial. Sua procura por algo que preencha seu ser com glória, com prestígio, com fama. Então, já de todo sem juízo, veio a dar com o mais estranho pensamento com que jamais deu algum louco neste mundo. E foi que lhe pareceu conveniente, necessário, tanto para o aumento da sua honra como para o serviço da sua república, fazer-se cavaleiro andante sair pelo mundo com suas armas e seu cavalo, o cavalo rocinante, em busca de aventuras e do exercício em tudo aquilo que lera, que os cavaleiros andantes se exercitavam, desfazendo todo o gênero de agravos e pondo-se em transes e perigos que, vencidos, lhe rendessem eterno nome e fama. Imaginava-se o pobre homem já coroado pelo valor do seu braço, e assim, com tais e tão gratos pensamentos, movido pelo estranho prazer que deles tirava, se deu pressa em pôr em efeito aquilo que desejava. Tendo-se entregado à loucura de seus propósitos, nosso Dom Quixote acaba engolfando também seu vizinho no barco da sua loucura. Seu famoso escudeiro Sancho Pança em cima do seu pequeno asno. Nesse tempo, chamou Dom Quixote um lavrador seu vizinho, homem de bem, se é que esse título se pode dar a quem é pobre, mas com pouco sal na moleira. Enfim, tantas lhe disse, tanto porfiou e lhe prometeu que o pobre vilão determinou de sair com ele e lhe servir de escudeiro. Disse-lhe Dom Quixote, entre outras coisas, que podia ir com ele de bom grado, pois alguma vez podia acontecer-lhe uma aventura que lhe ganhasse do pé para a mão alguma ínsula e o deixasse por governador dela. Com essas promessas e outras tais, Sancho Pança, que assim se chamava o lavrador, deixou mulher e filhos e se assentou como escudeiro do seu vizinho. A loucura de Dom Quixote foi simplesmente levar até as últimas consequências o desejo mimético. Todos nós, no fundo, somos Dom Quixote. Saciadas a nossa fome e sede, um profundo vazio ainda reside dentro de nós. Estamos em busca de modelos que cintilem, que brilhem a nossos olhos. Esses modelos podem ser um influencer das redes sociais modernas, uma linda atriz num comercial de TV, nossos amigos mais próximos, nossos pais, nossos professores. O mimetismo está impregnado em todos os nossos desejos. O que molda a nossa personalidade são os modelos que vamos adotando durante a vida. Que sejam até modelos fictícios, como os heróis das histórias de cavaleiros andantes medievais. Sejam imaginários ou reais, o que define o homem são as imagens que pululam na sua imaginação. No seu inconsciente, nos seus sonhos, estão uma multiplicidade de modelos, modelos miméticos. O erro do louco é apenas o levar até as últimas consequências, o que todo mundo faz de forma meio que velada. O louco sempre tem razão, sempre evidencia a verdade das aspirações de uma sociedade. Na caterva das histórias de cavaleiros andantes, um modelo surgiu para Dom Quixote como portador de toda a perfeição, de toda a felicidade, de toda a honra e glória que lhe faltavam a si próprio. Em seu vazio existencial, é o herói de cavalaria chamado Amadis de Gaula. E é com a seguinte conversa de Dom Quixote com Sancho Pança que René Girard começa seu livro Mentira Romântica e Verdade Romanesca, onde pela primeira vez ele postulou o conceito de desejo mimético. Quero, Sancho, que saibas que o famoso Amadis de Gaula foi um dos mais perfeitos cavaleiros andantes. Não disse bem foi o único, foi o primeiro
o mais cabal e o senhor de todos quantos em seu tempo no mundo nunca houve. Quando qualquer pintor quer sair famoso em sua arte, não procura imitar os originais e os melhores pintores de que há notícia? Essa mesma regra se observa em todos os mais ofícios ou exercícios de monta com que se adornam as repúblicas, e assim há de fazer e faz quem aspira a alcançar a nomeada de prudente e sofrido. Deste modo, Amades foi o norte, o luzeiro e o sol dos valentes e namorados cavaleiros andantes. A quem devemos imitar? Todos os que debaixo da bandeira do amor e da cavalaria militam. Pois isto assim como é, acho eu, Sancho amigo, que o cavaleiro andante que melhor o imitar, mais perto estará de alcançar a perfeição da cavalaria. O desejo mimético nesse primeiro livro de Girard foi conceituado como desejo triangular, enfatizando que nossos desejos não formam uma linha reta e espontânea entre nós, sujeitos, e nossos objetos de desejos. Acima desta linha reta há sempre um modelo, um outro, que nos indica o que de fato desejar. Nas palavras de Girard, Dom Quixote renunciou em favor de Amades à prerrogativa fundamental do indivíduo. Ele não escolhe mais os objetos de seu desejo. É Amades quem deve escolher por ele. O discípulo se lança em direção aos objetos que o modelo de toda a cavalaria lhe indica. Ou lhe parece indicar? Chamaremos esse modelo de mediador do desejo. Na maioria das obras de ficção, as personagens desejam mais simplesmente que Dom Quixote. Não há mediador, há apenas o sujeito e o objeto. Sempre se pode representá-lo, o desejo, por uma simples linha reta, ligando o sujeito e o objeto. A linha reta está presente no desejo de Dom Quixote, porém ela não é o essencial. Acima desta linha, há um mediador que se irradia ao mesmo tempo em direção ao sujeito e em direção ao objeto. A metáfora espacial que expressa essa tripla relação é, obviamente, o triângulo. O objeto muda a cada aventura, mas o triângulo permanece. Pouco importa que o mediador desse triângulo seja uma personagem fictícia, Amades de Gaula. Nossos desejos são sempre pura fumaça, construções miméticas da nossa mais profunda imaginação. O mais incrível no humano, e onde reside toda a criatividade e multiplicidade de seus desejos, é que há infinitas possibilidades de triângulos. Dependendo de onde está o modelo, se está próximo ou não do sujeito desejante, formam-se diferentes tipos de triângulos. O conceito de triângulo e de desejo mimético é bastante simples. Parece até ser óbvio demais para ser verdade, mas a despeito de sua aparente simplicidade, ele é capaz de desvendar diversos comportamentos humanos bastante complexos. O essencial é ter em vista a importância que esse outro, o mediador, fictício ou não, estando ele próximo ou não, tem na formação da nossa subjetividade. A simples imaginação da presença desse outro, o olhar do outro, o outro como encarnação de toda a perfeição, formam várias e complexas modalidades de desejo mimético. Nesse nosso primeiro vídeo, fizemos apenas uma pincelada do enorme mundo que esse conceito de René Girard consegue abarcar. Nos próximos vídeos, iremos ampliando o alcance e a complexidade do desejo mimético, na análise de outros grandes clássicos da literatura. Para finalizar, continuemos um pouco mais com o nosso Quixote, com uma das cenas mais famosas desse livro que é uma delícia de ler. A famosa cena da batalha de Dom Quixote contra seus moinhos de vento. Nisto avistaram 30 ou 40 moinhos de vento, dos que há naqueles campos. Assim como Dom Quixote os viu, disse ao seu escudeiro: "A aventura vai guiando as nossas coisas melhor do que pudéramos imaginar. Vê lá, amigo Sancho, aqueles 30 ou poucos mais desaforados gigantes, com os quais penso travar batalha e tirar de todos a vida, com cujos despojos começaremos a enriquecer, que esta é a boa guerra, e é grande serviço de Deus varrer tão má semente da face da terra." "Que gigantes?" disse Sancho Pança. "Aqueles que ali vês", respondeu seu amo, "de longos braços que alguns os chegam a ter de quase 2 léguas." "Olhe vossa mercê", respondeu Sancho, "que aqueles que ali aparecem não são gigantes, e sim moinhos de vento, e o que neles parecem braços são as asas, que empurradas pelo vento, fazem rodar a pedra do moinho." "Bem se vê", respondeu Dom Quixote, "que não és versado em coisas de aventuras. São gigantes sim, e se tens medo, aparta-te daqui e põe-te a rezar no espaço em que vou com eles me bater, em fera e desigual batalha."
E isso dizendo, deu de esporas em seu cavalo rocinante, sem atentar às vozes que o seu escudeiro Sancho lhe dava, advertindo-lhe de que, sem dúvida alguma, eram os moinhos de vento, e não gigantes, aqueles que ia cometer. Mas ele ia tão certo de que eram gigantes, que nem ouvia as vozes do seu escudeiro Sancho, nem via o que eram, apesar de já estar bem perto. Antes ia dizendo com altas vozes: "Non fuchades, cobardes e vis criaturas, que um só cavaleiro é este que vos acomete." E nisso se levantou um pouco de vento, e as grandes asas começaram a girar, a qual, visto por Dom Quixote, disse: "Ainda que movais mais braços que os gigantes de Briarel, haveis de pagar-me." Isto dizendo e encomendando-se de todo o coração a sua senhora Dulcinea, pedindo-lhe que em tal transe o socorresse, bem coberto da sua rodela, com a lança enlistada, arremeteu a todo o galope de Rocinante e investiu contra o primeiro moinho que tinha diante. E ao lhe acertar a lançada numa asa, empurrou-a ao vento com tanta fúria que fez a lança em pedaços, levando consigo cavalo e cavaleiro, que foi rodando pelo campo muito estropiado. Acudiu Sancho Pança ao seu socorro, a todo o correr de seu asno, e ao chegar viu que não se podia mexer. Tal foi o tombo que deu com ele Rocinante. "Valha-me Deus", disse Sancho, "eu não disse a vossa mercê que olhasse bem o que fazia, que não eram senão moinhos de vento e só podia ignorar quem tivesse outros na cabeça?" "Cala, amigo Sancho", respondeu Don Quixote, "que as coisas da guerra, mais que as outras, estão sujeitas a contínua mudança. A literatura afiada de Miguel de Cervantes nos legou uma obra brilhante e genial, logo no início da nossa era moderna. Seu Quixote é uma sátira ao mesmo tempo engraçada e trágica do dilema essencial do homem moderno. Nossos homens de terno e gravata, atazanados dia após dia em busca do sucesso financeiro, de adquirir os objetos que brilham e portam algum prestígio aos seus olhos, não estão muito distantes de Don Quixote. Somos todos Don Quixote, saindo pelo mundo e lutando contra os gigantes criados na nossa própria imaginação. A verdade de nossos desejos é que estão atrelados aos moinhos de vento do desejo mimético. Na origem de nossos desejos estão os nossos modelos, o outro, onde enxergamos qualquer coisa dotada de algum brilho, o prestígio, que preencha nosso vazio existencial mais profundo. Nossa busca quase louca por alguma plenitude de ser. Nossa trajetória no mundo girardiano do desejo mimético só está começando. Ainda temos grandes obras literárias a analisar. Provavelmente também voltaremos a Don Quixote, cuja obra não se esgota por aqui. A trajetória do desejo mimético ainda passará por Flaubert, Stendhal, Dostoiévski, Shakespeare, os grandes clássicos da literatura que evidenciam toda a complexidade do comportamento humano. Então, até nosso próximo vídeo. Em breve continuaremos nossa saga pelo desejo mimético da teoria de René Girard.